Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Eu vou dar continuidade à nossa aula de Direito Penal relacionada à matéria de Lei Penal no Tempo, aplicação de lei no tempo, que é oriunda lá do estudo do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que traz o princípio da irretroatividade da lei penal. A gente já sabe que o princípio é da irretroatividade da lei penal maléfica, aquela lei que pode trazer prejuízo para o réu, tá? Qual é o ponto que eu vou ver agora? A chamada lex intermediária, ou lei intermediária. O que é uma lei intermediária? Que é a lei intermediária mais favorável. O ideal é que a gente trabalhe, pessoal, com datas, né, períodos, né? Então, para eu entender a lei intermediária, imaginemos que essa caneta azul é a data do fato, é o dia do fato, é o dia da conduta. Vamos imaginar que o dia da nossa conduta aqui aconteceu um furto, a conduta é furto. Nessa data do fato, que é o dia do furto, estava em vigor uma lei número 1 que tratava o furto com uma pena, vamos dar um exemplo, de 6 meses a 1 ano de detenção, tá? Então, o sujeito que praticasse furto ia receber uma pena, que era a lei que estava em vigor na data do fato, de 6 meses a 1 ano de detenção. Aí o tempo passou e aí entrou em vigor uma segunda lei, a lei número 2, que é essa canetinha preta aqui. Essa lei número 2, que entrou em vigor, tratando também do crime de furto, deu um tratamento ainda mais favorável. Passou a tratar o furto com uma pena de 1 mês a 6 meses de detenção. Então, aqui era 6 meses a 1 ano, e aqui era 6 meses a 1 ano, e aqui 1 mês a 6 meses. Mais favorável. Aí nós vamos pegar agora essa caneta aqui, vermelha, e vai ser a nossa Lei 3. Essa Lei 3, ela surge no momento da data da sentença. A caneta azul é o momento da data do fato do furto. A caneta vermelha é o momento da data da sentença desse furto que foi praticado pelo agente. Na caneta azul, na data do fato, a norma que estava em vigor para o furto trazia o furto com uma pena de 6 meses a 1 ano. No meio do caminho, essa lei da data do fato, que é a caneta azul, foi revogada pela Lei 2, que é essa caneta preta, que passou a considerar o furto com uma pena de 1 mês a 6 meses. E aí, quando vai sair a sentença do criminoso aqui, canetinha vermelha, já está em vigor uma terceira lei para o crime de furto, trazendo uma pena mais rigorosa do que todas. Vamos dizer que a pena que está sendo estabelecida aqui é de 2 a 3 anos de prisão. A tendência da gente, na hora de fazer o conflito de leis no tempo, é fazer o conflito entre a regra. Qual é a regra? A lei da data do fato. No caso aqui, a lei 1. Em geral, a gente faz o conflito de leis no tempo entre a lei da data do fato, que é a regra, que é essa aqui, e a lei do dia da sentença, que é essa daqui que está em vigor agora. Quando a gente pensa no conflito de leis no tempo, a gente pensa em conflitar a lei regra, que é a data do fato, essa número 1, e a lei em vigor agora, que é essa daqui. E aí, quando a gente estuda a matéria de lei intermediária, que é essa matéria que a gente está estudando, lex intermediária ou lei intermediária, a gente vai aprender que não é assim. A gente vai aprender que a gente vai ter que fazer conflito de leis no tempo entre todas as leis que se sucederam, entre a data do fato e o dia da sentença. Então, nesse exemplo daqui, eu vou ter que fazer o conflito de leis no tempo entre todas elas, entre a lei da data do fato, entre a lei intermediária que revogou essa daqui e entre a lei que é essa terceira daqui, que é a lei do dia da sentença. Eu vou ter que conflitar todas elas. E aí, ao conflitar todas as leis que se sucederam entre a data do fato e o dia da sentença, o que pode acontecer? Pode acontecer que a mais favorável não seja nem a do dia do fato, nem a do dia da sentença. Pode ser que a mais favorável seja uma lei intermediária que já está revogada, mas ela foi a mais favorável que se sucedeu ao longo do caminho. Que caminho? Entre a data do fato e o dia da sentença. Se entre a data do fato e o dia da sentença surgiram várias leis, o que eu preciso fazer? Fazer conflito entre todas elas. Se eu fiz o conflito entre todas elas e a mais favorável que se sucedeu entre a data do fato e o dia da sentença é a lei intermediária, mesmo ela estando já revogada,
ela não é nem a da data do fato, nem a do dia da sentença, mas ela é a mais favorável. Se ela é a mais favorável, é ela que eu vou aplicar aqui no dia da sentença. Porque dentre todas as que se sucederam entre o dia do fato e o dia da sentença, a lei intermediária é a mais favorável. Ok? A lei intermediária, que no nosso exemplo é essa canetinha aqui preta, que trouxe uma pena de 1 mês a 6 meses de detenção, a lei intermediária, ela possui 2 efeitos no tempo. Quais são os efeitos no tempo da lei intermediária? Ela está em vigor? Não, ela não está mais em vigor. Ela não é nem a lei regra, que é a da data do fato, nem está em vigor, porque a que está em vigor é o do dia da sentença. Mas ela é a mais favorável. Se ela é a mais favorável, é ela que vai ser aplicada pelo juiz, porque entre as que se sucederam foi a mais favorável. Então, a lei intermediária, ela possui 2 efeitos no tempo. Ela produz 2 efeitos no tempo, até para ela poder ser aplicada. Quais são os efeitos no tempo que a lei intermediária possui? Que é essa daqui. Ela é retroativa. O que é retroativa? Ela é retroativa porque ela volta no passado. Por que ela precisa voltar no passado? Porque ela precisa afastar a lei da data do fato, que é essa daqui. Então, qual é o primeiro efeito da lei intermediária? Ela tem que ser retroativa, porque ela tem que voltar no passado para afastar a lei da data do fato. E ela também é ultraativa. O que é ser ultraativa? Ela não já está revogada? Está em vigor essa daqui. Ela é ultraativa por quê? Porque ela tem que ir no futuro, isso é ser ultraativa, é ir no futuro, ela já está revogada, ela tem que ir lá no futuro. Ela tem que ultraagir, ela tem que ir no futuro. Ela tem que ser ultraativa para ir no futuro, afastar essa lei daqui, ó, que é a lei que está hoje em vigor, que é a lei da data da sentença. Então, a lei intermediária, ela produz 2 efeitos no tempo. Ela é retroativa, para poder voltar no passado e afastar a lei da data do fato. E ela é ultraativa, para vir no futuro, afastar a lei da data da sentença. Beleza? Então, essa é a situação da lei intermediária. Então, toda vez que houver sucessão de leis no tempo, as leis estão se sucedendo entre a data do fato e o dia da sentença, eu tenho que fazer conflito entre todas elas. E se a lei intermediária é mais favorável, é ela que eu aplico. Agora eu vou falar de um assunto chamado combinação de leis. Esse assunto chamado combinação de leis vai lembrar um pouquinho essa matéria que a gente está vendo agora. Eu vou fazer bem parecido com o que a gente fez agora. Vamos imaginar um crime que é o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, que é um crime que está lá no artigo 155 do Código Penal. Mas eu vou criar uma situação hipotética aqui. Não vou criar uma situação igual a do artigo 155 do CP. Então, vamos imaginar o seguinte. João cometeu um crime de furto aqui nessa data, que é uma data, vamos dizer, 4 de abril de 2019. Na época que João cometeu o crime de furto, em 4 de abril de 2019, estava em vigor uma lei punindo o crime de furto com pena de prisão de 2 a 4 anos, mas essa pena de prisão de 2 a 4 anos teria que ser cumprida em regime fechado ou semiaberto. Então, João cometeu furto, pena 2 a 4 anos, anotem isso, mas ele teria que cumprir essa pena de 2 a 4 anos em regime fechado ou semiaberto. O que é regime prisional? É o regime de cumprimento de pena, o regime penitenciário. Então, ele teria que cumprir em regime fechado ou semiaberto, que são os 2 regimes mais rigorosos. Passou o tempo, e aí quando a sentença do João foi sair, a pena que estava em vigor era a pena não mais dessa lei aqui, porque essa lei aqui já tinha sido substituída por essa daqui, ok? Por uma segunda lei. Ou seja, quando sai a sentença do João, já está em vigor outra lei, dizendo que a pena do furto é outra pena. Qual é a pena que passou a ser estabelecida por furto agora? A primeira era de 2 a 4 anos. A da segunda lei aqui, que está na data de sentença, é de 3 a 5 anos. Anotem aí. Então, qual era aqui a pena por furto na lei da data do fato? 2 a 4 anos. Em que regime? Fechado ou semiaberto? Qual é a lei que entrou em vigor aqui, trazendo que pena para o furto? Quando vai sair a sentença do João, essa lei já está em vigor. Pena de 3 a 5 anos. Só que agora, essa lei está dizendo que essa pena de 3 a 5 anos pode ser cumprida em regime aberto, ou ele pode cumprir em prisão domiciliar, ou ele pode ainda receber sursis, que é suspensão da execução da pena. Ele tem que se apresentar, prestar serviço à comunidade, fazer algumas atividades que ele deve realizar com a pena dele suspensa.
Aí, olhando para essas duas leis, eu preciso saber qual é a mais favorável. A da data do fato é essa daqui. A da data do fato é essa daqui. Pena de 2 a 4 anos, regime fechado ou semiaberto. A da data da sentença é essa daqui. Pena de 3 a 5 anos. Essa pena de 3 a 5 anos pode ser cumprida em regime aberto, ou prisão domiciliar, ou suspensão da pena, com várias atividades obrigatórias ao agente. Aí eu pergunto, qual das duas é mais favorável? A tendência de muita gente é dizer que essa daqui é mais favorável, porque pode cumprir em regime aberto, porque pode cumprir em prisão domiciliar, mas isso é muito subjetivo, porque eu posso preferir ficar 2 anos em regime fechado do que preferir ficar 5 anos em regime aberto. Então, qual é a grande questão no assunto que envolve combinação de duas leis? Eu estou diante de duas leis que eu não tenho como identificar exatamente qual é a mais favorável, porque ambas possuem partes mais favoráveis. Essa daqui, que é a lei da data do fato, ela tem uma parte mais favorável que se refere à quantidade da pena, que é de 2 a 4. Mas o regime de cumprimento é mais rigoroso, fechado ou semiaberto. Essa lei daqui, número 2, da data da sentença, tem uma quantidade de pena mais rigorosa, 3 a 5. Mas o regime de cumprimento é mais favorável. Regime aberto, prisão domiciliar. Dizer qual é a mais favorável pode ser muito subjetivo, porque para um réu, isso aqui pode ser mais prejudicial do que essa daqui, ou essa daqui, número 2, pode ser mais prejudicial do que a número 1. E aí surge a discussão de possibilidade de combinar as partes mais favoráveis das duas leis para aplicar o caso concreto. E aí a discussão é, diante de uma situação dessa, pode o juiz não aplicar nem a lei número 1, que é a da data do fato, nem a lei número 2, que é a do dia da sentença, e na verdade o que ele vai fazer na hora de aplicar a sentença é combinar as partes mais favoráveis das duas leis? No caso, seria fazer o quê? Pegar aqui da lei número 1 a quantidade da pena, que é de 2 a 4. E pegar aqui na lei número 2, que é a do dia da sentença, o tipo do regime penitenciário, que é regime aberto, prisão domiciliar. Pode o juiz fazer isso? Aplicar uma pena de 2 a 4 anos, correspondente à quantidade da pena da lei 1. Com regime aberto ou prisão domiciliar, que se refere à lei 2. Pode o juiz fazer isso? Combinar as partes mais favoráveis de duas leis, e aí a gente tem duas correntes sobre esse assunto. Eu vou falar a primeira corrente e depois eu falo a segunda corrente. O que diz a primeira corrente? A primeira corrente diz que não é possível fazer combinação de leis. Tem vários autores que se manifestam nesse sentido, não concordando com combinação de leis. Então, alguns autores não concordam com a possibilidade da combinação de leis. O que esses autores alegam quando eles dizem que não cabe fazer combinação de leis? Então, Guilherme Souza Nucci é um deles, que eu poderia citar, que não concorda com combinação de leis. Esses autores dizem o seguinte, que quando o juiz ele combina as partes de mais de uma lei, é como se ele estivesse criando uma terceira lei. E aí, se o juiz está criando uma terceira lei, é como se o juiz estivesse legislando. Quando a gente vai estudar direito constitucional, a gente aprende lá sobre os poderes da República, né? E a gente aprende sobre o princípio da separação dos poderes. E aí a gente tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, cada um com a sua competência. E a competência para legislar lei penal, norma penal, é do poder legislativo. Então, quando o juiz, segundo essa primeira corrente, quando o juiz combina a parte mais favorável de uma lei com a parte mais favorável de outra lei, é como se ele estivesse criando uma terceira lei. E é como se ele estivesse fazendo o quê? Legislando. E não é competência do juiz, que é do poder judiciário, legislar. É competência do poder legislativo da União, legislar a matéria penal. Então, a competência para legislar matéria penal é do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário. Então, se o juiz combinar as partes mais favoráveis de uma lei, ele estaria legislando, ele estaria criando uma terceira lei, e aí, em razão disso, estaria se ferindo com isso o princípio da separação dos poderes. Então, por isso a opinião dessa posição no sentido de não admitir combinação de leis, ok? Para quem é adepto dessa corrente, entende-se que, nesse momento, o juiz teria que decidir, então, como é que ele faz?
Para essa primeira corrente, que não admite combinação de leis, então o que era necessário fazer? O juiz vai ter que escolher qual é a lei mais favorável. Então, há autores que se manifestam no seguinte sentido: se é o juiz que tem que escolher qual é a lei mais favorável, e as duas leis têm partes mais favoráveis, como esse juiz não concorda com combinar leis, ele vai ter que decidir ou pela lei da data do fato ou pela lei do dia da sentença, pela lei X ou pela lei Y, porque ambas têm partes mais favoráveis. Então, para ele não correr o risco de escolher uma lei que o réu possa entender como sendo a mais prejudicial para ele, já que ambas têm partes mais favoráveis, para quem é adepto da primeira corrente, que eu acabei de explicar para vocês agora, que não admite combinação de leis, o que se faz? Se sugere, o juiz deve, no caso, pedir para o réu, através da sua defesa, se manifestar. O juiz vai dizer: réu, se manifeste sobre qual lei você entende como sendo a mais favorável. Então, para não haver erro do juiz, entendeu? Escolher uma lei mais rigorosa, o juiz pode pedir para o réu se manifestar sobre a lei que ele considera mais favorável. Segunda corrente, admite a combinação de leis. Por que a segunda corrente, pessoal, admite combinação de leis? Primeiro, baseado no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Vamos lembrar do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal? O que diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal? Que a lei não pode retroagir salvo para beneficiar o réu. Então, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, diz que a lei pode retroagir. Essa lei nova aqui, que é mais favorável, ela pode retroagir, voltar no passado para atingir esse fato passado aqui, que estava sob o domínio dessa lei aqui, que era mais rigorosa. Essa lei aqui é a lei nova. Ela é mais favorável. Ela pode retroagir voltando no passado para atingir um fato que estava em vigor, um fato que estava sob a égide, sob a tutela dessa lei aqui, que é a lei do passado. Lei essa aqui que era mais rigorosa? Pode, porque essa lei é mais favorável, então ela pode retroagir. Só que quando o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal diz que a lei pode retroagir, não diz se a lei vai retroagir no todo ou em parte. É aí que vem a parada. Então, se essa lei nova aqui, ela tem uma parte mais favorável e uma parte mais rigorosa, segundo esses adeptos da segunda corrente, eu posso fazer retroagir só a parte que é mais favorável. Eu não preciso fazer a lei retroagir no todo. Eu posso fazer a lei retroagir em parte. Então, ao invés de eu pegar a quantidade da pena que era mais rigorosa, eu posso pegar a parte da pena que se referia ao regime prisional, que era mais favorável, e fazer só essa parte retroagir, afastando o que a lei anterior batia com essa parte que era mais rigorosa. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. A gente tinha uma lei da data do fato que dizia o quê? Pena de 2 a 4 anos, regime fechado ou semiaberto. E essa lei nova que dizia o quê? Pena de 3 a 5 anos, regime aberto ou prisão domiciliar. O que eu faço? Pego a parte do regime aberto e prisão domiciliar, só essa parte, faço ela retroagir até o passado e afasto aqui que parte? A parte do regime fechado e semiaberto. Combinei a lei. Combinei 2 a 4 anos de prisão com essa parte daqui que eu fiz retroagir do regime aberto e prisão domiciliar. Então, para a segunda corrente, tem como combinar a lei fazendo o quê? Fazendo a lei nova retroagir em parte, pegando a parte dela que é mais favorável, retroagindo até o passado, afastando o que batia com ela, que era mais rigoroso, e fazendo a combinação de leis. Então, vou ter uma pena de 2 a 4 anos em regime aberto ou prisão domiciliar. Beleza? Porque eu peguei a parte mais favorável e fiz a parte mais favorável retroagir. Então, isso é combinação de leis. Tem autores que concordam com combinação de leis, como Rogério Greco, alguns autores que concordam com combinação de leis. Entre esses autores, eu posso citar o Juarez Cirino dos Santos, o Rogério Greco. E nos tribunais, professora? Os tribunais é bem dividido. A gente encontra tanto nos tribunais superiores, STJ e STF, posicionamento contra a combinação de leis, como posicionamento a favor da combinação de leis. Beleza? Então, eu vou falar agora da súmula 711 do STF. O que diz a súmula 711 do STF? A súmula 711 do STF, ela trata de crime permanente e crime continuado. Eu não vou falar agora de crime continuado, porque é uma matéria que está mais lá na frente. Eu vou falar só de crime permanente. Então, vamos lembrar de teoria da atividade. O que é teoria da atividade? Artigo 4º diz que conduta
que tempo do crime é o dia da conduta, que dia do crime é o dia da conduta criminosa, embora seja outro o dia que se produziu o resultado. Então eu considero o dia do crime a data da conduta criminosa, a data da ação ou omissão do crime. No homicídio, a data que eu tô praticando o ato de matar, a data que eu dei o tiro na pessoa, a data que eu dei a facada na pessoa. O que acontece? Tem crimes na nossa legislação que a conduta do crime, ela não é uma conduta instantânea como acontece no homicídio. No homicídio, a conduta do homicídio, ela é uma conduta instantânea. Ato de matar. É aquele ato que eu pratico ele, eu finalizo ele, eu não fico prolongando esse ato no tempo. Ato de subtrair é um ato que eu executo e ele é instantâneo. Eu não fico prolongando ele no tempo. Mas tem crimes que a conduta do crime é uma conduta permanente. É uma conduta que se prolonga no tempo. Enquanto o criminoso não cessar a conduta ou alguém não cessar a conduta dele, essa conduta vai se prolongar no tempo. Tem como eu ficar esfaqueando uma pessoa por 1 ano com dolo de matar ela? Não, tem como. Agora, tem crimes permanentes que a conduta pode se prolongar por 1 ano, por 6 meses, por 30 dias. Enquanto não cessarem a conduta, ela pode se prolongar até 30 anos. Exemplo de crime permanente: sequestro e cárcere privado, do artigo 148 do Código Penal. Qual é a conduta que está descrita no crime de sequestro e cárcere privado, que é o artigo 148 do Código Penal? Privar da liberdade. Então está escrito lá no 148 do Código Penal: privar da liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, quando eu privo alguém da liberdade, hoje, na data de hoje, se eu não cessar a privação da liberdade da pessoa, essa privação da liberdade se prolonga no tempo. Então, peguei João, amarrei João, botei ele no casebre e deixei ele preso no casebre. Tô privando ele da liberdade. Deixei ele hoje, amanhã, depois de amanhã, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Enquanto eu não cesso a privação da liberdade do João, ou o João não foge e isso cessa a privação da liberdade dele, ou a polícia não me prende e liberta João e com isso cessa a privação da liberdade dele, a conduta de privação da liberdade está se prolongando no tempo. Então, o que é um crime permanente? É um crime que a conduta se inicia e enquanto essa conduta não é cessada, ela se prolonga no tempo. E aí, o que pode acontecer, pessoal? Tem condutas permanentes que podem se prolongar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos. Não sei se vocês lembram daquele caso absurdo do pai lá na Europa que trancou a filha no porão por 30 anos. Lá tinha mais de um crime, porque além de ter sequestro, cárcere privado, que era crime permanente, tinha também crime sexual, que não é crime permanente. Mas eu tô focando no crime permanente. Então, o que a súmula 711 diz? Ela diz o seguinte: quando você inicia a conduta permanente, pode estar em vigor uma lei penal para aquele crime. E aí, ao longo do desenvolvimento da conduta permanente, pode entrar em vigor para esse mesmo crime outra lei penal. E aí é que tá. Então vamos imaginar o crime de sequestro e cárcere privado. Eu iniciei o sequestro e cárcere privado aqui, 11 de abril de 2019. Data do fato, tempus regi actum. Estava em vigor para o crime de sequestro e cárcere privado uma lei que estabelecia uma pena de 4 a 6 anos de prisão. Aí o sujeito manteve a conduta de privação da liberdade e antes que a conduta cessasse, entrou em vigor outra lei, aqui em 2020, dizendo que a pena para o crime de sequestro e cárcere privado deixava de ser de 4 a 6 anos de prisão e passava a ser de 8 a 10 anos de prisão. Veja, essa lei aqui 2 está entrando em vigor enquanto permanece a conduta de privação da liberdade. Tempo do crime. A conduta está ocorrendo, porque é uma conduta permanente, porque é uma conduta que ainda não cessou. O que a súmula 711 me diz? Se essa nova lei mais rigorosa entrar em vigor durante a permanência da conduta, ela vai poder ser aplicada ao crime, mesmo sendo uma lei mais rigorosa. Ah, mas está retroagindo para prejudicar o réu. Segundo o STF, na súmula 711, não está retroagindo, porque a lei está entrando em vigor durante a permanência da conduta. Então, se a lei mais rigorosa, súmula 711 do STF, entra em vigor enquanto a conduta permanece em execução, não tem lei retroagindo, porque a lei está entrando em vigor enquanto a conduta permanece em execução. É diferente de, vamos dizer,
cessou a conduta. O criminoso libertou a vítima ou a vítima fugiu, não interessa, cessou a conduta. Aí sim entra em vigor uma lei mais rigorosa. Essa lei não pode retroagir, porque essa lei mais rigorosa entrou em vigor depois que a conduta cessou, tá claro? Agora, professora, e se tinha uma lei mais rigorosa quando o cara sequestrou, e aí passou o tempo, e aí durante a permanência da conduta veio uma lei mais favorável? É óbvio que eu posso aplicar a lei mais favorável. Sempre que a lei mais favorável vier depois de uma lei mais rigorosa, sempre a lei mais favorável vai ser aplicada. Beleza? Então vou encerrar essa aula aqui e até a próxima aula a gente continua falando de princípios gerais do direito penal. Tchau, tchau.